Então aqui, meus irmãos, dando continuidade aqui. Para nós compreendermos realmente esse mistério que nós falamos da última apresentação, nós temos que compreender que essa última semana ela vai definir, digamos, a última parte desse projeto divino, para resgatar essa terça parte da Terra, como nós já entendemos, correto? Então, olha só que coisa mais linda, né? Antes de compreender, tem aqui um terceiro ponto que também é importante nós entendermos, né? A estátua de ouro que nós conversamos, o chifre pequeno, o conselheiro de Belial e o que se levanta contra tudo. Esses mesmos termos, lembrando, Deus usa de analepse. Então, Deus usa um termo e figuras para representar muitas vezes a mesma coisa, no passado, no presente e no futuro. Então, todos esses pontos, esses adjetivos, como vamos colocar assim, se referem à mesma pessoa, ao mesmo ser, bom, que vai se revelar, que vai se identificar, se mostrar na última semana. Lembra-se, nós estamos falando na transição entre o 6º milênio e o 7º milênio, que nós temos que focar, temos que sim ficar atentos aos sinais. Nós devemos se preparar, meus irmãos, com as duas testemunhas, tocar a trombeta na terra. Nós vamos falar sobre esses assuntos no Apocalipse, né? O povo caldeu, Nínive, Assíria, Babilônia, Iraque e Monsul. Essa cidade existe nos dias de hoje. E todos esses lugares se referem à mesma localização. Guarda isso no seu coração. Então aqui, para nós aprofundarmos um pouco, vou mostrar para vocês aqui esse mapa. Deixar aqui na tela para a gente compreender. Aqui se refere ao livro de Daniel. Então, o livro de Daniel, capítulo 9, do versículo 23 ao 27, relata aí uma cronologia bíblica impressionante, que nós podemos, através dela, compreender sim em que momento nós estamos, quando isso aconteceu e quando isso de fato vai se repetir. Então, vamos ler juntos o livro de Daniel. No princípio das tuas súplicas saiu a ordem, e eu vim para te declarar, porque és muito amado. Considera, pois, a palavra e entende a visão. 70 semanas estão determinadas sobre o teu povo e sobre a tua santa cidade. 70 semanas. Para cessar a transgressão, para dar fim aos pecados, e para expiar a iniquidade e trazer a justiça eterna, e selar a visão e a profecia, e para ungir o Santíssimo. Muitos de vocês já ouviram essa parte de Daniel. Ficou claro para vocês que se referem a Jesus Cristo, o plano de salvação, a partir daquele momento. Daniel estava exilado na Babilônia e estava se cumprindo, finalizando os 70 anos do cativeiro, da qual foi profetizado através de Jeremias. Daniel clamava e pedia para Deus uma direção, e o Senhor lhe deu nos últimos momentos. Sábio entende, desde a saída da ordem para restaurar, aqui simbolizando aqui a ordem que viria do rei Artaxerxes, quando viesse esse veredito, os judeus novamente teriam a permissão de ir para Jerusalém e reconstruir o templo. A partir desse ponto seria feita essa contagem, é o que o anjo está lhe explicando. E até o Messias, o príncipe, haverá 7 semanas. E 62 semanas as ruas e o muro se reedificarão, mas em tempos angustiosos. Que são os tempos, são as guerras que viriam no tempo dos Macabeus, logo após, isso bem depois de Daniel, logo após a reconstrução do templo, de Esdras, Neemias, Zorobabel. Haveria um tempo até chegar a Cristo que seria realmente com muita aflição, tempos angustiosos, como está escrito aí. E depois das 62 semanas será cortado o Messias e vai morrer. Então observa um tempo que está sendo contado para nós compreendermos essa cronologia toda que Deus deixou para nós examinarmos, meus irmãos. Você deve ser sim o pesquisador da Bíblia. Nós se preocupamos, se importamos com tantas coisas nesse mundo, e aquilo que realmente devemos se importar, conhecer as Escrituras, as profecias, compreender a analepse de Deus, nós deixamos de lado. O seu fim, vamos continuar aqui, cortado o Messias, mas não para si mesmo. E o povo do príncipe que há de vir destruirá a cidade e o santuário, e o seu fim será como uma inundação, e até o fim haverá guerra. Estão determinadas as soluções. Aqui já fizeram algumas conjecturas que esse príncipe que há de vir, lembre-se, novamente, Deus usa figuras para representar a mesma coisa no passado, presente e futuro.
Nós podemos aqui conjecturar sim, que esse príncipe, simbolizando que seria o príncipe do mal, né, esse chifre pequeno que vamos conversar, é o povo que nós já conversamos na última apresentação, na última vez, que é o povo realmente contrário à lei de Deus, o povo que não é o judeu, embora nas regiões, viu como faz sentido? Então digamos que, mesmo que Roma, através de Tito, teve aí a missão dele, né, a intenção dele de destruir Jerusalém, lembre-se que ele teve soldados, ele teve aliados dos povos em questão, que fizeram realmente essa destruição de Jerusalém, na época, conforme Jesus tinha profetizado. Então esse povo do príncipe que há de vir, podemos sim conjecturar que são os povos da região, os povos ali da religião islâmica. E ele firmará aliança, olha que interessante. Esse texto já está concatenando com o fim. Olha a analepse de Deus aí. Ele sai justamente desse cenário que estamos, né, da destruição de Jerusalém no ano 70, e já concatena com a última semana. Presta atenção. E ele firmará aliança com muitos por uma semana. E na metade da semana fará cessar o sacrifício e a oblação. E sobre as asas da abominações virá o Assolador. E isso até a consumação. E o que está determinado será derramado sobre o Assolador. Aqui é interessante, vamos falar bastante, entender? Você vai prestar atenção que muitas coisas que você aprendeu até hoje, elas vão cair por terra. Né? Existe aí, como nós conversamos e comentamos, uma doutrina muito forte no país, até no mundo, até americana, que ela ensinou com alguns números aí e, digamos, colocou isso até os dias de hoje. Como não se cumpriu em determinadas épocas aquilo que foi prometido, ela distorceu novamente e virou toda essa... Só que o povo, gente, infelizmente não percebe isso. Né? Doutrinas humanas. Quando você percebe, como você pode julgar uma árvore pelos seus frutos, como Cristo disse? Como que você determina um falso profeta? Se você observa uma profecia que não é cumprida, sai, meu povo. Sai dela, povo meu. Fique distante. Não é de Deus. Né? É assim que você prova os frutos de uma árvore. Né? Então aqui nós estamos sendo levados à última semana, que é justamente, lembrando, a transição entre o sexto e o sétimo milênio. Não é interessante? Deus é Deus lindo. Ele já nos deixou preparados desde antemão para tudo aquilo que viria a acontecer. O povo do príncipe, que está sendo falado aqui. Vamos agora compreender esse cenário de cronologia e onde vai se iniciar essa semana, e o que vai acontecer dentro dela. Vamos aqui. Observam que desde dessa cronologia de Daniel, gente, se vocês contarem ali, existe cálculo que já foi comprovado, que todos esses 490 anos, por que 490 anos? Vamos fazer o cálculo aqui. Quando Deus fala 70 semanas, aqui Deus está simbolizando cada semana por 7 anos. Tá? Então se você multiplica 70 vezes 7, você tem 490 anos. Tá? Então numa cronologia bíblica, cada dia de uma semana aqui é uma simbologia de anos, tá? Para você entender. Quando você fala a última semana, significa que haverão 7 anos para o fim. Então presta atenção, olha que conta inteligente que foi feita pelo Criador. Né? Vou pegar aqui até a próxima tela. Antes de chegar lá, nós vamos para as próximas figuras posteriormente, mas antes disso, nós temos aqui essas figuras, né, dos animais vistos por Daniel. Mas esses anos, todos eles... Aqui, perdão, gente, acabei identificando o lugar que eu queria. Aqui, as 70 semanas de Daniel, nós temos aqui as 7 semanas, que significa os 49 anos, né, e mais 62 semanas. Aqui vão dar 69. Presta atenção que coisa interessante. No próprio texto bíblico, se refere a 7 semanas e depois concatena mais 62. Né? Então, as 70 semanas é o todo. Né? Só que 69 semanas, Deus está separando até o Messias. Significa que, se você somar 434 anos mais os 49, vão dar 483 anos. Então, desde da lei, né, do decreto para a restauração de Jerusalém, contaria 483 anos até a morte do Messias, de Cristo. Perfeito? Então nós estamos aqui no ano, aproximadamente o ano 580, né, no tempo de Daniel. Se nós fizermos esse cálculo, vai bater de forma precisa. Tá? Esses números, já foi comprovado isso.
Essa própria doutrina também já confirmou isso, tá? Ela faz tanto esses estudos, isso já evidenciou esse assunto. Só que daqui para frente ela se confunde, né? Essa próxima semana que falta, lembrando que nós temos 62 mais 7, daria 69. O anjo prometeu 70 semanas sobre o seu povo, ou seja, para cumprir todo o projeto e o plano de Deus, são 70 semanas, que são 490 anos. Significa que, se aqui nós estamos falando de 69, 7 anos que restam aqui. Perfeito, meus irmãos? Compreenderam? Nós vamos pegar 490, que é o total das 70, menos as 69 semanas, que são 483 anos. Olha que interessante. Deus usando o número 7 para representar os últimos anos para concluir o projeto dele. Vocês compreenderam, meus irmãos? É assim que Deus trabalha, com analepse, né? Então significa o seguinte, nós compreendemos que essa última semana ela ainda não se cumpriu. Deus deixou como um mistério, né? É isso que nós falamos na apresentação passada. Esse mistério ele foi jogado para o tempo do fim. Ele ainda não se cumpriu. Lembrando que há 69 semanas que nós conversamos foi até Cristo. E essa semana que resta, ela vai ser profeticamente colocada para o tempo do fim, como nós já conversamos. Lindo, não é, meus irmãos? E como que nós podemos chegar a mais fatores que comprovam essa teoria? Então, o seguinte, como nós comentamos, olha que coisa interessante. A própria Bíblia, ela se explica, como eu falei para vocês. Vocês não precisam pesquisar outros livros, outras referências, né? A própria Bíblia, ela tem profecias que se completam e ela mesma se explica, né? Por exemplo, olha que interessante no livro do Apocalipse, né? E foram vistas, aqui, capítulo 12, verso 14, e foram dadas às mulheres 2 asas de grande águia, para que voasse para o deserto. Aqui tem só esse texto, meus irmãos, é uma quantidade de profecias, de profundidade, de riqueza, de detalhe inexplicável, assim, não inexplicável, glorioso, magnífico, inefável. Nós vamos se aprofundar em cada palavra durante esses estudos. Tá? Para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada, presta atenção, por tempos e metade de um tempo. Observam que esse texto também é colocado no livro de Daniel. Vamos ler juntos? E proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei, e eles serão entregues na sua mão, por um tempo e tempos e metade de um tempo. Vocês prestaram atenção? Aqui está se referindo ao mesmo cronologia, a mesma quantidade de informação ao mesmo tempo. Tá? E essa quantidade de tempo, ela se repete também em outros pontos do Apocalipse. Vamos acompanhar aqui? Você pode usar a própria Bíblia online para chegar a essa conclusão, tá? Então, quando nós colocamos aqui, por exemplo, vamos colocar 42 meses e vamos filtrar o livro de Apocalipse. Olha que interessante, né? Apocalipse, por exemplo, capítulo 13, verso 5. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias. Deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. Você prestou atenção, meu irmão? Lembrando que Deus usa a analepse. Aqui ele está usando a analepse pura. Esse mesmo efeito, esse mesmo evento é o mesmo descrito no livro de Daniel. Deus está profetizando para nós o que vai acontecer e já nos profetizou o tempo de Daniel. Aqui foi no tempo do apóstolo João, séculos depois de Cristo, muitos depois. Então aqui, agora outro termo importante, 1260. Tá? Aqui no livro de Apocalipse, vai compreender outro ponto interessante. Vamos colocar aqui o livro, Apocalipse, vamos filtrar aqui, 1260, que vai encontrar, vamos filtrar, mas diretamente no livro do Apocalipse, então. Você vai prestar atenção que Deus muitas vezes, ele vai usar, aqui, perdão, gente, coloquei o número inteiro, mas é número extenso. Olha que coisa interessante, meus irmãos. Aqui. E darei poder às minhas 2 testemunhas, e profetizarão por 1260 dias, vestidas de saco. Prestou atenção? Vamos fazer um cálculo? Vamos pegar aqui a calculadora. Do que Deus está se referindo com esses números? Então, se você pegar 1260
dividido por 30, você tem os 42 meses que acabamos de ler. Então 42 meses é justamente 1260 dias, tá? Porque para Deus, o mês aqui é 30 dias redondo, tá? Nós não temos no calendário gregoriano, teve essas diferenças, mas Deus já relata em outros pontos da própria Bíblia, né, a quantidade de dias no mês e assim por diante. Então, quando Deus fala, tá, que nós temos tempo, tempos e metade de tempo. Bem, 42 meses. Se você multiplicar por 2, olha que coisa interessante, são 84, tá? 84 meses. 84 meses, se você dividir isso por cada mês, vou dividir por 84 por 12. Olha que interessante, meus irmãos. 7 anos. Então, quando Deus fala de 42 meses, 1260 dias, Deus está se referindo a metade de 7 anos. Tá? E outra coisa interessante. O que significa tempos e tempos e metade de tempo? Aqui também é simples, meus amados irmãos. Se nós estamos falando de 42 meses, a metade de 7 anos são 3 anos e meio. Como se calcula então 3 anos e meio no Apocalipse ou no livro de Daniel? Então, quando Deus fala se é a mesma numerologia, os mesmos números, então podemos conjecturar que tempos é 1 ano, tempos mais 2 anos, mais 2, 3 anos, e metade de um tempo, meio. Então aqui são 3 anos e meio. É justamente o mesmo número dos 42 meses, 1260 dias. Você prestou atenção, meus irmãos? Como Deus usa a analepse de forma perfeita, é assim que Deus trabalha. Então, o que Deus está nos dizendo? Que esses últimos 7 anos, nessa transição no tempo do fim, antes de iniciar o 7º milênio, lembrando, o 7º milênio já tem que ser o reino milenar de Cristo. Então, o plano de salvação para salvar a humanidade tem que ser até antes de inicializar o milênio. Porque Cristo vem no milênio e restaura o seu reino na Terra. Né? Então, podemos sim concluir que são os últimos 7 anos na transição. Então, meus irmãos, a metade desse período é muito importante para os cristãos ficarem atentos. Agora, a seguinte pergunta. Quando que isso vai acontecer? É a pergunta que realmente temos que responder nos próximos estudos. Fique com Deus. Excelente noite para você.